Meus cumprimentos a você que acompanha mais um vídeo aqui no canal Dom Alvinegro. Quem está aqui pela primeira vez e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Já vou deixar aquele convite a você de se inscrever, assistir até o final. E se você achar que o canal é merecedor da sua inscrição, então se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo. Aqui o conteúdo é diário, tratando de assuntos importantes, falando de Botafogo, somente Botafogo e nada além disso, com aquele papo honesto, papo de torcedor. Aqui você verá alguém que ama o Botafogo, falando de Botafogo, uma pessoa real, uma pessoa que tem posicionamento, não é alguém engessado com uma postura parecendo um boneco de cera. Não, aqui a conversa é de torcedor para torcedor, beleza? Então a gente vai falar aqui sobre alguns assuntos. Primeiro, dar uma pincelada rápida. Botafogo está monitorando zagueiro de ponta. Botafogo tem interesse no zagueiro Yerry Mina. Vamos falar sobre isso. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre sorteio da Copa do Brasil. Quarta-feira será realizado o sorteio da Copa do Brasil, terceira fase. É quando o Botafogo ele inicia a sua trajetória na Copa do Brasil. O Botafogo está no pote 1, enfrentará times do pote 2. Vamos trazer aqui quais são os times, quais são os possíveis adversários do Botafogo na Copa do Brasil. Vamos falar também aí sobre as ausências do Atlético Goianiense para essa partida contra o Botafogo. O Botafogo ele vai enfrentar o Atlético Goianiense quinta-feira agora, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Newton Santos, 9h30 da noite. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo também. Vamos fazer aqui um esboço da escalação, alguns jogadores que podem ser ausências no time do Botafogo contra o Atlético Goianiense e trazer aqui também algumas notícias rápidas sobre possíveis ausências do Atlético Goianiense para essa partida, beleza? Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui. Começar falando sobre o zagueiro Yerry Mina, né? Saiu a informação aí. Quem traz a informação é o Globo. Agora há pouco, minutos atrás, eu estou gravando esse vídeo 7h05 da noite. A informação ela surgiu 10 para as 7. Que o Botafogo está observando o mercado e deve contratar um zagueiro na janela do meio do ano. De acordo com o jornal O Globo, o clube monitora o colombiano Yerry Mina, de 29 anos, que atualmente está no Cagliari da Itália. Ainda não há negociações, mas é possível que as conversas sejam retomadas para a janela de julho. O Botafogo ele fez uma proposta ano passado, em julho do ano passado, mas a negociação acabou não acontecendo. Naquela ocasião, o zagueiro ele acenou positivamente para a proposta do Botafogo, mas depois recebeu uma proposta considerada melhor, mais vantajosa, de um clube dos Emirados Árabes. E a negociação não avançou e ele acabou se transferindo para a Fiorentina da Itália naquela ocasião. Pela Fiorentina ele só fez 7 jogos. E em fevereiro desse ano ele se transferiu de graça para o Cagliari, onde é titular. Ele tem contrato até junho desse ano. E com a camisa do Cagliari ele fez 9 jogos. Então é um bom zagueiro, vamos ver aí o que vai acontecer. O Botafogo precisa de zagueiro. Só que precisa para agora, porque a gente tem Lucas Halter, que não pode ser considerado titular. No máximo, um jogador para compor o elenco, mas vem jogando como titular e vem cometendo falhas sucessivas. O Pablo, que veio com status de brigar por posição, está lesionado. A gente não sabe quando o cara vai retornar, então não dá para contar. E aí fica essa situação, né? Que o Botafogo ele precisa de um zagueiro, porque o Lucas Halter é fraco e está monitorando o mercado para trazer um zagueiro no meio
no meio do ano. A gente vai ter que aturar na zaga até o meio do ano Lucas Halter, Bastos, Alexander Barbosa, Segovia, enfim. O Botafogo ele tem peças para a zaga muito duvidosas, para não dizer péssimas. Bom, é isso. Falando em transferência no meio do ano, acabei de ficar sabendo que um jogador que eu pedia muito aqui no Botafogo, que eu vinha falando sobre ele, no fim do ano passado, quando acabou o Campeonato Brasileiro, no final de dezembro, eu já comecei a falar desse jogador aqui no canal, que eu gostaria de ver ele com a camisa do Botafogo. Falava, né, que o Botafogo ele poderia fazer um esforço para tentar trazer esse jogador que tem, né, na verdade, o contrato se encerrando agora no meio do ano, que é o Felipe Anderson. Meia, joga como ponta, mas também joga como meia. Um baita jogador, já falei muito desse cara aqui no canal. E hoje eu fiquei sabendo, agora há pouco, que ele está se transferindo para o Palmeiras. Ou seja, o Botafogo... Muitos não gostam de ouvir algumas coisas, mas é a realidade. O Botafogo gastou 100 milhões no Luiz Henrique, que pode sair no meio do ano. E tinha um cara aí que iria ter o contrato se encerrando no meio do ano. Eu já falei dele aqui no canal. Alguns comentaram: não, ele ainda tem mercado na Europa. A Juventus está tentando contratar. E eu falava, o Botafogo ele poderia ir pesado nesse cara. Não ia precisar gastar investindo para pagar direitos econômicos. A única questão seria salarial. Agora o Palmeiras conseguiu contratar o cara para ele jogar a partir do meio do ano. Infelizmente o Botafogo ele perdeu uma ótima oportunidade, um jogador que o time precisa. Ele tem uma característica que o time precisa demais: habilidade, visão de jogo, chute, inteligência, cabeça. E aí o Botafogo ele contrata aí de uma forma até meio que esquisita o Oscar Romero. Do nada surgiu a notícia que o Botafogo contratou o Oscar Romero, que é um jogador, na minha opinião, muito mediano. Muito mediano. Não é aquele tipo de jogador que desequilibra um jogo, que vai assumir a responsabilidade de uma partida, que vai desequilibrar. Não é. Tá longe disso. Enfim. Bom, falando agora um pouco aí sobre o adversário do Botafogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, que deve ter alguns desfalques para esse jogo. Além dos já confirmados desfalques, Alex Vinícius, zagueiro, e o lateral direito Maguinho, suspensos, os dois estão suspensos. O Atlético Goianiense ele deve ter mais um desfalque para esse jogo contra o Botafogo. Segundo informações do repórter Felipe André, da Rádio Bandeirantes, lá de Goiânia, o zagueiro Adriano Martins também pode ser um desfalque. Ele teve um ferimento na cabeça, recebeu 7 pontos e está praticamente descartado desse jogo. Dessa forma, Luiz Felipe e Pedro Henrique devem formar a dupla de zaga titular contra o Botafogo nesse jogo. E também terá a ausência do técnico Jair Ventura, que foi expulso nessa primeira rodada no jogo contra o Flamengo. E o Atlético Goianiense ele será comandado pelo técnico auxiliar Emílio Faro. Bom, pessoal, agora vamos falar aí sobre o sorteio da Copa do Brasil. O sorteio da Copa do Brasil será realizado já na próxima quarta-feira, dia 17, a partir das 2h30 da tarde, aqui mesmo no Rio de Janeiro, na sede da CBF. O Botafogo ele está no pote 1, que são os times melhores ranqueados, e irá enfrentar algum time do pote 2, que tem entre eles Vasco, Criciúma, Juventude e Vitória, que são times que estão na Série A. Então o Botafogo ele pode enfrentar os seguintes times na terceira fase da Copa do Brasil. São times do pote 2.
Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga do Rio Grande do Sul, América de Natal, Amazonas, Souza e Águia de Marabá. Esses são os possíveis adversários do Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio será realizado quarta-feira agora a partir das 2h30 da tarde, beleza? Bom, pessoal, vamos falar um pouco aí sobre o Botafogo, né? Como que ele chega para essa partida contra o Atlético Goianiense na próxima quinta-feira. Nós temos a provável ausência do Damian Soares, que sofreu uma lesão na panturrilha. Ainda não se tem informação do grau da lesão, de quanto tempo ele ficará fora, mas ele está praticamente descartado desse jogo contra o Atlético Goianiense. O Rafael está lesionado, não tem previsão de retorno, então o Matheus Pontes será a única opção de lateral direito para esse jogo. Na lateral esquerda, segundo informações, o Marçal ele saiu, né? Ele foi substituído no intervalo, mas segundo informações ele saiu por cansaço, desgaste físico. Quem falou foi o próprio técnico Arthur Jorge. Ele fala sobre a condição física de alguns jogadores, ele fala que a condição física do time está longe do ideal e citou o exemplo do Marçal, que saiu no intervalo do jogo por conta de cansaço. Pode ser que ele esteja disponível nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Ele estando disponível, a gente ainda não sabe quem será o titular, se será o Hugo ou se será o Marçal na lateral esquerda. Na zaga, a gente tem a ausência do Alexander Barbosa, que cometeu aquela falta ridícula, desnecessária, prejudicou o time, foi expulso e está suspenso para o próximo jogo, tomou vermelho direto. E aí a gente tem como opção para a zaga Lucas Halter, Bastos e Segovia, zagueiro pelo lado esquerdo. Então vamos fazer um esboço aqui da escalação do Botafogo e falar também do Marlon Freitas, que teve aí sofreu uma pancada na cabeça no jogo contra o Cruzeiro, nos 20 minutos do primeiro tempo, teve uma concussão, já foi informado que não sofreu lesão, não aconteceu nada demais, está tudo bem com o Marlon Freitas, e é muito provável que ele esteja nos relacionados para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Falando sobre o Eduardo, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não foi informado a questão física do Eduardo, se ele está recuperado ou não, se ele estará disponível para esse jogo contra o Atlético Goianiense ou não. Bom, baseado nisso, a gente pode fazer aqui um esboço da escalação do Botafogo para o Atlético Goianiense. É fato que o Arthur Jorge ele não pode continuar com esse esquema que ele vem utilizando. Utilizou contra a LDU e utilizou contra o Cruzeiro. Esse esquema com 4 atacantes. Não funciona, não dá certo. Insistir nisso é burrice. O Botafogo não tem jogadores que propiciem que esse estilo de jogo ele funcione bem. Não tem jogadores com a característica que faça esse esquema funcionar da forma que ele quer. Futebol brasileiro também não é favorável a se utilizar um time onde você não tem praticamente pegada no meio campo, onde você não tem articulação, onde você não tem aproximação. Com 2 homens no meio campo, no futebol brasileiro isso não funciona. Qualquer time que povoar o meio campo vai causar muita dificuldade ao Botafogo, que a maioria dos times do Campeonato Brasileiro utilizam 3 homens no meio campo, 4 homens no meio campo. Então a gente precisa de proteção à zaga, sabendo que a gente tem laterais que não marcam bem,
que deixam muitos espaços, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Todos os laterais do Botafogo, todos, do lado direito ou do lado esquerdo, têm deficiências na marcação. Deixam muitos espaços. Então, sabendo disso, se torna ainda pior você não ter uma proteção boa para a zaga. Ou seja, você tem que ter pelo menos 3 homens no meio campo e tem que ter pontas que ajudem na recomposição, que ajudem a fechar os espaços, ajudem os laterais. Coisas que o Jefinho e o Luiz Henrique não fazem bem. Então eu vou dar a minha opinião. Eu não vou tentar adivinhar aqui o que o Arthur Jorge ele vai colocar em campo. Mas eu vou fazer um esboço aqui do que, na minha opinião, o Arthur Jorge ele deveria colocar em campo contra o Atlético Goianiense. Se o John estiver totalmente recuperado, já coloca o John, porque o Gatito não dá. Gatito não tem como mais continuar sendo titular. Isso eu falo aqui no canal já há algum tempo. O Gatito ele tem sido muito irregular, muito inseguro. No mesmo jogo que ele faz uma defesa difícil, ele comete uma falha absurda, ele sai mal do gol, ele toma gols defensáveis. Então, se o John tiver 100%, tiver recuperado, já bota o cara. Caso contrário, aí sim coloca o Gatito. Lateral direito, o único disponível é Matheus Ponte. Dupla de zaga. Eu iria com Bastos, zagueiro pelo lado esquerdo. Não é um zagueiro que eu gostaria de ver como titular, mas é o que a gente tem, infelizmente. Para esse jogo, Bastos pelo lado esquerdo e pelo lado direito, Danilo Barbosa. Não pode insistir com o Lucas Halter. Não dá. Lucas Halter não pode continuar sendo o titular desse time. Então, como o Danilo Barbosa atua melhor do que os zagueiros que tem no time. E olha que o Danilo Barbosa é volante. Mas quando ele atua como zagueiro, ele desempenha bem. Então coloca ele como zagueiro. Bastos pelo lado esquerdo. Lateral esquerdo. Infelizmente, a gente tem 2 laterais que nenhum deles podem ser considerados titulares. E aí fica uma dúvida. Eu não sei nem quem dizer aqui, quem eu acho que deve ser colocado como titular, porque o Marçal compromete quando entra. Marçal é lento. O Marçal é facilmente ultrapassado pelo adversário, é facilmente envolvido. O Hugo, a mesma coisa. Comete muitas falhas defensivas, deixa muito espaço. Mas o Hugo ele tem uma pequena vantagem sobre o Marçal, que é o fato do Hugo, vez ou outra, dar alguma assistência. De vez em quando ele vai bem ao ataque. Então, com isso dito, eu colocaria o Hugo para começar jogando. No meio campo, Gregory, Tietê, e se o Eduardo estiver disponível, coloca o Eduardo para jogar. Caso ele não esteja 100%, então coloca ali o Oscar Romero. Ponta direita, Júnior Santos. Ponta esquerda, Jefinho. E na frente, Tiquinho Soares. No esquema 4-3-3, com 2 pontas espetados, como tem que ser, para largar o campo, dar velocidade. O Jefinho atuando na sua posição de origem, como ponta, não como meia, que ele não é meia. O Júnior Santos atuando na sua posição de origem, que é ponta direita. Ele teve as melhores atuações com a camisa do Botafogo jogando como ponta. Ele não rende tanto como segundo atacante, como ele rende jogando como ponta. Então, deixa o Tiquinho centralizado com o Júnior Santos como ponta direita e Jefinho como ponta esquerda. Beleza, pessoal? Então, no mais, é isso. O vídeo já está longo, não vamos estender mais. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal,
deixe o like. Então deixa aí sua opinião nos comentários sobre a escalação, sobre o que você quiser opinar, coloque aí nos comentários, eu vou responder todos os comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!